aí, amigos da internet, bem-vindos a mais um vlog do String Breaker and the Stuff Breakers. E continuando a série de entrevistas que estamos fazendo aqui no canal, hoje temos String Talks com Dilson Silva, o Aquaman Pirassununguense. Eu não ia escapar. Bom, como vocês já sabem, né, nesse formato audiovisual internet, entrevistamos a nós mesmos, para começar, né, porque vocês precisam conhecer melhor esta banda. E depois a gente vai entrevistar outras pessoas também, aí você que está assistindo. Fique ligado nos próximos episódios, além de, claro, esse e os anteriores que você vê aqui no nosso canal do YouTube. Portanto, começando, se você quiser, xerete aí no canal, se inscreva e dê um joinha nesse vídeo agora. Xerete? Enfim. Não é xerete? É. Xereta, xeretar. Ele xereta. Eu também Vocês acho. entenderam? Momento cultural. Então quer dizer que vocês são vlogueirinhos, né? É o que parece. Então eu queria saber de você, Dilson Silva, antes de ser um vlogueirinho e de tocar nessa banda e de ser um Aquaman Pirassununguense, o que você fazia da sua vida? Mais precisamente, como você caiu no contrabaixo? Eu não nasci em Pirassununga. Eu nasci numa cidade ainda menor, se é que é possível. Pirassununga não é tão pequena. Essa cidade se chama Santa Rita do Passa Quatro. Uma curiosidade interessante de Santa Rita do Passa Quatro, Zequinha de Abreu nasceu em Santa Rita do Passa Quatro. O cara que escreveu Tico Tico no Fubá. Dilson Silva de Tá vendo? cultura. Veja você. O vloguinho... Você perguntou como que eu caí no contrabaixo. Não tinha nenhuma senhora envolvida. Assim, eu lembro que quando eu era pequeno, eu não via rock, assim, eu ouvia, sei lá, Michael Jackson. Eu gostava. Então, aí Eu tive uma fita do Michael Jackson Então. também quando eu era criança. Aí, ó. Aí eu lembro que eu tive um contato com alguma coisa de ver aqueles shows do Eric Clapton que passavam na Band. Eu assistia aquilo, tipo, no finalzinho dos anos 90, assim, e tal. Aí um amigo meu uma vez me emprestou um CD do Black Sabbath. Aí a desgraça foi feita em 2 passos, assim. Era nada e daí virou tudo. Era tipo aquelas coletâneas de feira, assim, sabe? Que não é uma coletânea oficial e também não é um álbum. Aí eu comecei a ouvir, eu achei legal. Aí eu encanei que eu queria tocar guitarra, porque eu nem sabia o que era um baixo direito, né? Aí eu não lembro com quem que eu tava falando na época, assim, falou, pô, mas... você já viu algum DVD dele? Você só ouve o disco? Então eu falei, não, alguém me emprestou um DVD. Daí vendo o DVD que é o Reunion, né, que chama Last Supper, o DVD na verdade, que é o Reunion, é o CD, eu achei visualmente legal o que o Geezer Butler fazia, sabe? Eu achava, sei lá, até o instrumento mais legal dele ser maior, ter só 4 cordas, as cordas serem mais grossas, eu achava visualmente mais legal, e daí parece que olhando, mesmo não dando pra ouvir o baixo naturalmente pra quem é meio leigo, eu lembro que vendo era fácil de sacar o que ele estava fazendo, daí eu conseguia ouvir. Eu não sei por que essa associação rolava, mas daí eu falei, pô, isso é muito mais legal. Aí na mesma época eu assisti o Rush in Rio, isso foi em 2003 mais ou menos. Daí entre 2004 e 2005 eu encanei que eu queria fazer aula de baixo, e daí eu fui fazer aula de baixo e comprei um Condor. Eu comecei com um cara em Pirassununga, tipo, ele tocava em banda de baile, assim, não tinha nada a ver com rock nem nada do tipo, era só o primeiro cara que eu achei que me dava aula. Até vocês começaram na igreja, vocês, então... Enfim, cidade pequena, foi difícil, eu tive que procurar um golinho, assim, sabe, não foi tão fácil. Aí eu lembro que ele não me ensinava muito o que eu queria, por motivos óbvios, né, ele não conhecia nada do som que eu queria tocar, então era basicamente... colar nos bumbos tocando as fundamentais, sabe? E eu não conseguia tirar nada de ouvido, assim, demorou um tempão para eu conseguir lidar bem com isso. Daí eu fui fazendo aula com outras pessoas que são todas do interior também. Eu comecei a tocar com banda de aluno também das escolas que eu estudei lá na época. Eu lembro que a primeira música que eu toquei com banda foi Detroit Rock City. Ó, Do música Kiss. legal. Quem tocou bateria um tempo comigo foi o Gustavo. É? Foi lá pra Pirassununga, você conheceu ele, você não conhece ainda. Tinha nome essa banda? Então, eu lembro que Banda dos alunos, né? esse festival, ele tinha um rolê de fazer um cartaz, como se fosse um cartaz desses eventos que tem por aí, que tem o logo das bandas. Assim. E daí, pô, como é que a gente vai fazer um logo? Ninguém sabia desenhar porra nenhuma, muito menos mexer no Corel, assim, etc. Aí a gente começou a olhar fontes. Tinha uma fonte que ela era tipo...
ela era meio circular, assim, como se fosse aquelas visões de hipnose dos desenhos animados. A fonte chamava Hypnos. Aí a gente colocou o nome na banda assim porque era o nome da fonte. Pô, é bom. Eu peguei a fonte, pintei ela de Várzea. roxo, né, num fundo preto, coloquei No Paint, não. Com certeza, O melhor lógico. editor de imagem que existe até hoje. Aí eu sublinhei assim e ficou aquilo. Aí a gente tocou em alguns lugares. Eu lembro que o Ricardo Confessori foi fazer um workshop num lugar em Porto Ferreira, que é a cidade vizinha, indo mais pra longe. E daí a gente tocou no encerramento desse workshop. Foi tipo um negócio mó legal, porque tinha uma quantidade de gente razoável lá. Mas foi a coisa mais emocionante de banda que eu fiz nessa época de tocar só com alunos. Assim. Você lembra disso? Na época que a gente tinha as nossas bandas de criança que tocavam mal pra caralho e tudo mais, que a gente precisava arrumar uma banda pra tocar, que entrava na internet lá, no Forme Sua Banda. Ah, não, isso não. Não, Isso não existe. Eu peguei entre classificados no amarelinho. Isso, classificados amarelinhos. Mas assim, a gente tinha um meio de encontrar pessoas sem ser através da escola de música. É esse o ponto. Sim. Eu queria saber se no interior existia isso ou não. Montar banda era tipo com um amigo no boca a boca, assim, sabe? Eu conheço tal cara que quer tocar isso e tal cara que toca isso. Não tinha um classificado, não tinha nada disso que tem aqui, sabe? Tanto que assim, é muito comum, por exemplo, ser um cara de Leme, um cara de Pirassununga, um cara de Porto Ferreira, que são as cidades, pra quem não conhece, são as cidades vizinhas, né? Então, Que louco. o Led Zeppelin / Black Sabbath cover que eu tocava, eu era de Pirassununga, o guitarrista estava morando em Ribeirão, o baterista em Porto Ferreira e o vocalista em Descalvado. Caralho, sabe? Um rolê velho. assim. E daí tem o próximo problema, né? Que são os lugares. Porque tem os bares, que não são muitos, que recebem banda, assim, pelo mesmo motivo daqui, assim, um pouco de volume e quantidade também, né? São poucos bares por cidade que recebem bandas. Então você toca hoje em algum lugar, você não vai conseguir tocar naquele lugar tão rápido. E daí você não tem muito o que fazer nessa lacuna. Entendi. Sabe? É difícil ter uma banda com uma agenda muito grande, assim. E me fala aí, quando você passou da banda de aluno pra banda de professor? Entre 2004 e 2009 eu fiz aula com um monte de gente ali das redondezas. Assim. Aí em 2008 por aí, eu montei uma banda com um cara que já estava dando aula também, que era um cara que estava fazendo a passagem do aluno pro professor, sabe? Um cara que era um pouco mais velho que eu e tal. Era o que rolava na época, era o que as pessoas gostavam de ouvir, então a gente tocava tipo Strokes, Arctic Monkeys. Não dava pra tocar o que a gente queria, sabe? Então a gente tocava isso, a gente foi ganhando experiência e ganhando dinheiro também, né? Eu comecei a dar aula também, nessa mesma escola que eu fiz aula. E eu fiquei tipo, nessa vida do interior, assim, sabe? Que não acontece muita coisa. Em 2013, o Jim Stinnett, que ele era professor da Berklee, na época ele ainda dava aula na Berklee. Ele deu aula pro John Myung, ele deu aula pro J.D. DeServer do BLS. Ele veio também. Ele veio pra cá pra fazer um mês inteiro de aulas lá no MT. Pets dão visualizações. E aí? Aí eu comecei a fazer aula com ele. Invasão, foda-se. Foda-se. Foi interessante porque... Foi legal porque eu vi que eu não manjava muito, assim, tipo... Eu vi muito que eu não manjava nada, na verdade, sabe? Porque naquela época não era tão forte esse negócio de ter um monte de gente tocando no YouTube, que você vê e você consegue ter contato com as coisas. E eu também não procurava muito, então foi em 2013 que eu tive um clique, assim, fazendo aula com ele, que ele começou a me passar um método que era mais interessante. Eu comecei a conseguir tocar coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir, sabe? Tipo, pô, você gosta de Marcus Miller? Eu falei, pô, gosto. Você sabe tocar alguma coisa? Eu falei, claro que não. Não, vem aqui, vamos fazer assim. Então, daí, quando eu vi, eu tava tocando Marcus Miller, sabe? Daí, eu tive esse estalo, assim. Aí, nessa época, eu vi, poxa, em São Paulo as coisas acontecem, né? Aí, eu lembro que na época, eu conheci o Ney Neto. E ele já tava na Cover Baixo na época. Eu comecei a escrever pra Cover Baixo. E foi um negócio meio tipo, o disco do The Who vai fazer 50 anos e tal, vocês não vão fazer nada, acho que é legal fazer um especial. Então ele falou, faz aí, escreve aí e me manda hoje, sabe? Aí eu falei,
Tá, né? Daí eu transcrevi uns pedaços de alguma coisa, mandei pra ele e tal, e comecei a escrever pra revista. Isso foi em 2015. Daí uma outra coisa interessante que aconteceu em 2015 também, estudando com o Stinetti e tal, fazendo aula com ele sempre que ele vinha pro Brasil, eu também fiz muita aula com ele por Skype. Ele veio para um festival aqui que aconteceu em Palmital, que é na divisa de São Paulo com o Paraná. Teve um jazz fest lá e tal. E ele falou, pô, vou dar uma bolsa para alguém aqui que se comprometer bastante e tal, porque uma coisa que eu percebia nele é que ele era ligado nas pessoas que eram comprometidas, não necessariamente no cara que melhor toca no recinto, Sim. sabe? O cara que tava afim. Sim. E acho que também teve um rolê de tipo, ele ver e perceber que a maioria dos caras que fizeram aula comigo, todos eles eram daqui, e já eram caras que estavam encaminhados, assim, sabe? O Renato Leite, por exemplo, ele é um amigo meu hoje em dia, eu conheci ele lá, e ele já tocava com uma galera e tal. Então acho que o Stinetti veio e pensou, pô, acho que esse cara precisa de ajuda. E, sabe, ele me perguntou isso, inclusive. E daí ele acabou me dando essa bolsa, e eu fui pro New Hampshire Bass Fest. Esse rolê foi legal porque eu lembro que eu conheci o Ed Gomes lá, que ele tocava com o Bill Evans, né? Uhum. Eu conheci o Michael Merrin pessoalmente lá também, foi muito foda. Eu cheguei a tocar um pouco com o Ed Gomes, pena que nunca ninguém filmou isso, então eu sei que aconteceu, mas não existem registros. Aí, tipo, isso foi em 2015, né? Depois desse rolê, aí eu falei com o Ney, falei, pô, você não conhece ninguém em São Paulo que tem uma banda e tal, de som próprio, né? Eu não tava nem esquentando muito com o tipo de som próprio, mas que fosse som próprio. Aí eu conheci o Fábio Levati, ele é guitarrista. Ele é assim, ele já tinha ele tava escrevendo algumas músicas e ele precisava de uma banda, né, pra fazer esse rolê dele. Ele já tem disco gravado e tal, só que a onda dele é muito mais rock nacional dos anos 80, assim, sabe? E daí não é um negócio que me apetece primariamente, assim. Mas como eu vi que ele escrevia as músicas e tal, ele já chegava, apresentava as ideias, eu falei, pô, isso aí pode ser legal, sabe? Vamos Tá acontecendo, Sim, né? então. A gente chegou a gravar um EP, mas daí a banda se desmontou, durou tipo um ano. Aí a gente já tava no fim de 2016, talvez. Aí eu, continuei vindo pra cá, eu cheguei a estudar com algumas pessoas aqui também. Eu fiz aula com o Davi Rangel, fiz aula com o próprio Ney, né? O Davi Rangel toca com o Marcos Otaviano, por acaso. Olha, esse cara é uma então, hein? eu fiz aula com o próprio Ney Neto e mais uma galera que eu devo estar esquecendo agora. Aí eu continuei fazendo aula aqui, dando aula no interior, daí eu comecei a tocar nesse LED Saba cover, que é lá de Porto Ferreira, né? O baixista saiu na época, eles me chamaram, daí a gente ia fazendo alguns shows por lá e tal, mas como é cada um em um lugar, era muito difícil de se juntar também, né? E tipo assim, eles também tinham bandas de som próprio, então eles acabavam dando preferência para aquilo, né? E esse cover foi acabando meio que ficando esquecido, assim, mais ou menos na hora que acabou. Foi quando eu tive a brilhante ideia de falar com o Lelo. Você não sabe de nenhuma banda aí, de preferência rock e tal, mas eu não ligo muito pra vertente, assim, pode ser alguma coisa mais puxada pro metal, mesmo que eu não escute tanto, mas que seja uma galera que trabalhe sério, sabe? Que esteja querendo gravar alguma coisa e tal. Difícil. Então, aí ele falou, pô, você conhece o String Breaker? E eu já conhecia eu já tinha visto, né? Mas como na época tinha o Nelson, né? Eu falei, a banda já tá fechada, não tem o que eu fazer aqui, né? Aí eu perguntei pra ele, mas eles não tem baixista já? Ele falou, o cara saiu ou tá pra sair, não lembro o que ele me falou na época. E daí o Léo é um cara meio imediato, assim, né? Um cara meio acelerado, né? Aí ele falou, não, peraí que eu vou resolver isso no inbox do Facebook. Aí ele falou, tá, o Guilherme tá esperando seu telefonema, liga pra ele agora. Eu falei, mas o Lela não sabe que pra telefonar pra alguém eu preciso de pelo menos 24 horas de antecedência pra poder, sabe, eu me preparar, assim, e tal. Mas eu lembro o que aconteceu quando eu consegui falar com você naquele dia. Falou sim. Falei? Claro que falou. Não, porque... Você falou da recepção do dentista. Foi aquele dia. Mas eu lembro que eu tava falando com ele no computador. Talvez tenha passado algumas horas. Sim, Talvez ele tá falando, não, liga pra ele mais tarde. Daí eu quebrei o dente. Ou eu tinha quebrado o dente na noite anterior, não lembro. Aí eu fui pro dentista arrumar o dente, daí eu te liguei da recepção do dentista.
Sim. Desdentado. Falando É. fofo. Não, porque foi antes da... Foi antes. Eu sou baixista. Daí eu lembro que a gente era tipo segunda-feira, a gente combinou de tocar na quarta. Foi um rolê bem rápido, assim. Foi, Era foi só- quinta, eu acho, não foi? Tipo, foi. Olha, tá rolando o esquema mesmo, né? Foi o primeiro lapso, assim, que eu tive de... Quando alguém fala que vai fazer alguma coisa nessa banda, faz, né? Que é um diferencial enorme, assim, né? Eu talvez tenha esquecido de falar que nesse meio tempo, eu comecei tocando baixo elétrico, né? Mas eu... Nesse meio tempo de estar perdido, assim, tipo, eu tô aqui no interior, eu queria fazer alguma coisa, as coisas não acontecem, eu pensei em prestar o vestibular da USP, que é lá em Ribeirão Preto, né? É perto, né? Esses são uns 100 quilômetros mais ou menos. E lá é só o rolê da música erudita, assim, né? Orquestra e tal. E daí eu tive que aprender a tocar baixo acústico. Eu fiz algumas aulas com o pessoal da orquestra lá de Ribeirão. Eu gostava mais de tocar elétrico, eu gosto até hoje, então... Assim, não rolou, não foi muito bem o que eu me peguei, além de eu não ter passado na prova, eu fiquei me pegando, tipo, pô, mas não era exatamente isso que eu queria fazer, sabe? Então, foi quase mais ou menos na mesma época, assim, tipo, eu não passei na prova e daí, semanas depois, ou dias depois, eu falei com o Lelo, sabe? Porque eu pensei, não, deixa eu ir atrás do que eu pensei primordialmente, sabe? Porque quando eu comecei a tocar, eu lembro que desde muito cedo eu queria ter música própria. Sabe? Então eu escrevia uns riffs, assim, chegava, mostrava para as pessoas e daí ninguém se animava, sabe? As pessoas iam fazendo outra coisa e eu fui tipo, eu sou o único cara que ainda quer tocar, sabe? Então foram anos complicados, assim. Eu penso que se eu tivesse vencido todos os meus problemas sociais e tivesse começado a vir para São Paulo antes, não vou dizer que talvez eu tivesse mais avançado, mas... Talvez eu tivesse nem uma banda conhecesse melhor, vocês. é isso? Talvez, eu digo no meu próprio nome, sabe? É. Ou talvez eu nem tivesse conhecido vocês, já pensou? Se tivesse entrado em outra banda, e não sei, não dá pra dizer. Então talvez a espera tenha sido boa, eu não sei mais do que eu tô falando. Mas enfim, Temos um vídeo filosófico. porque vocês pareciam que resumiram melhor a história de vocês. Eu não sei se eu falei bem, até porque não tem muita coisa pra falar. Então se liga aí que é hora da revisão. Gilson Silvio começou a tocar contrabaixo aos seus 14 anos. É. E ele tocou em bandas de alunos. Sim. E aí ele ficou estudando e começou a tocar em bandas de não alunos. E Exato. aí ele foi estudar com o Stinete em São Paulo. Exato. E Depois aí na ele gringa. ficou louco com o Stinete, que estudou pra caralho. E aí os anos passaram, ele estudou contrabaixo acústico, não entrou na faculdade, mas estudou na gringa. E depois ele conheceu o Lelo, que passou o meu contato, ele me ligou. E ele veio 2 dias depois e tocou com a gente, cá estamos. Nossa, foi louco esse dia, hein? E caiu um tambor na cabeça. Foi! Tipo no terceiro ensaio, né? Aí eu queria saber de você, meu jovem contrabaixista que parece um senhor. O que faz Gilson Ciúde quando ele está na contrabaixaria? Nossa, agora que o vídeo vai ficar grande. O que acontece? Vamos supor, se eu tenho 6 horas livres para fazer as coisas no meu dia, você falou que quando você não tá tocando guitarra, talvez você tá dormindo ou pedalando, sabe? É. Então, tipo, se você tem 6 horas, talvez você vai tocar guitarra nessas 6 horas, naquela tarde que você tem antes de ir dar aula ou antes de, né? Eu ouvi vídeos sobre Então, pesquisar sim. pedais ou gravar material. Comigo varia muito de dia para dia. Tem dia que eu toco baixo 6 horas? Tem, mas tem dia que eu não ponho a mão, sabe? Eu gosto muito de cinema, tanto que quando eu tô aqui em São Paulo à toa e a gente não tem nada da banda pra fazer, eu vejo o máximo de filmes que eu consigo ver naquele dia. Então você se considera um cinéfilo? Eu acho que não sei o quanto bem visto esse termo tá hoje É em um dia. apreciador Da sétima arte. Eu gosto muito de ler também, mas vou falar do cinema primeiro, tipo... porque eu acho que tem ligação uma coisa com a outra, sabe? Às vezes eu fico, tipo, a noite inteira nesses canais de YouTube, tipo o Collective Learning, o Entre Planos, o Cinefix. Eu fico vendo vídeos sobre cinema, além de ver os filmes também. Às vezes eu tô tocando enquanto eu tô fazendo isso. E, tipo... Tem um dado interessante aí, não. O Gilson não dorme. É verdade. É por verdade, isso que ele tem essa cara de 50 com certeza. quinquengenário. Essa é uma banda que funciona 24 horas por dia. Se vocês mandarem mensagem na página, em algum momento tem alguém lá. Né? À O noite, Gilson assume normalmente o sou eu. shift da madrugada. Sim. E a gente faz Sim. o do dia. Então, No final de semana da madrugada eu acompanho também, né? Então nesse rolê de estar vendo vídeos sobre cinema, ou sobre videogame, que eu gosto também, sobre quadrinhos, sobre literatura no geral,
eu fico a noite inteira fazendo isso, daí quando eu vejo que tá ficando claro, que eu sei que é hora de dormir, daí eu começo a ficar triste, porque eu queria continuar fazendo aquilo, sabe? Você é uma pessoa peculiar. Pô, tem que dormir, porque já tá claro. Eu assisto todos os tipos de gênero de filme, leio todo tipo de livro e tal, mas eu acho que o que eu mais gosto é terror e eu vou meio fundo nisso. E eu acho interessante porque essa é uma banda meio enviesada dos anos 70 e talvez o estilo de terror que eu mais goste seja o terror dessa década, sabe? Eu acho que muito do que eu toco tem a ver com isso aí, sabe? Porque são as coisas que eu com fico... filme de terror, com quadrinho, com livro, com o quê? com tudo isso aí. Ah, tá. Porque você começou falando do filme. Sim. Porque são essas coisas que eu fico absorvendo o dia inteiro, assim, sabe? Eu acho que eu trabalho com música, que no caso é à noite. Eu trabalho com música, mas tipo, eu sinto que as outras coisas exercem mais influência artística em mim do que música mesmo, sabe? Esses dias atrás eu fui no cinema ver um remake do Suspiria, por exemplo, que é um filme de terror italiano da década de 70 também. Eu fiquei maluco como eu fico em poucos shows que eu vou, sabe? Então eu acho que... Eu vi o filme 4 vezes já. Como eu leio muito, eu comecei a escrever algumas coisas também, mas eu nunca mostrei nada pra ninguém porque eu tenho vergonha, porque eu acho que tá tudo uma bosta, mas uma hora talvez eu crie coragem. Mas algumas pessoas falaram pra mim, pô, você entrou na string e tal, e não foi muito culpa minha, mas calhou de sair aquela arte da Acts, calhou de sair o Undertaker. Então as pessoas, pô, você tá trazendo um pouquinho de treva, pô, olha, você tá deixando a banda darkinho. Não, eu nem criei esses riffs, o Undertaker é seu no meu baixo, mas... É o baixo. É tipo a Annabelle, né, que não pode pôr a mão que dá ruim. Mas como eu tava falando que essas outras mídias trazem as ideias musicais pra mim, eu lembro que a primeira vez que eu prestei atenção de verdade em música em algum lugar, eu tava jogando Super Metroid no Super Nintendo. Eu não faço ideia. Cara, é um jogo, ele é muito baseado em Alien, sabe? Aquela onda da Ripley, assim, de ser uma mulher sozinha no planeta, etc. Não, você nunca viu Alien. Enfim, o Oitavo Passageiro e tal. Enfim, é uma franquia da Nintendo e, tipo, é basicamente uma caçadora de recompensas intergaláctica dentro de um planeta. E o planeta ele foi criado dentro do jogo de maneira que cada região dele tem uma geografia específica. Assim. Tem uma parte muito quente, tem uma parte com água, tem uma parte com lava. Tipo, é para dividir as fases do jogo, assim, né? E eu lembro que me chamava muita atenção na época como que cada música de cada ambiente conversava com aquele ambiente, sabe? E daí eu comecei a ver aquela história que a gente fala para as pessoas na Paulista quando a gente vai tocar a 78, sim. Contar uma história com música, sabe? E eu ficava ouvindo a música e falava, pô, deve ser muito legal fazer música para as coisas, sabe? Eu tinha, sei lá, não tinha nem 10 anos quando eu pensei nisso pela primeira vez. Sabe então que eu sempre gostei muito das músicas do Sonic por causa disso também. De achar que tem a ver com o ambiente. Tem, né? São músicas mega complexas, assim, tem um monte de instrumento, tudo MIDI e tal, mas tem uns puta arranjo animal. Jogo é foda, tem uma preocupação legal de ambiente, assim. Então eu acho que a sementinha talvez tenha se plantado lá atrás, sabe? O que mais que eu tenho que falar? Você podia falar pra gente se você gosta mais de batata ou de estudar? Eu não posso estudar comendo batata? Se você quer saber se ele pode estudar comendo batata ou não, continue assistindo aos vídeos desse canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo. Então, se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal e assista os outros vídeos também, né? Tem bastante coisa rolando aí, tem as nossas músicas, tem covers, tem outros vlogs, tem as primeiras vezes em N casas e muitos perrengues e muitas ciladas e... enfim, então falou!